O Jair Bolsonaro, ele passou a adotar um discurso ali, meses depois do começo da pandemia, de que estava preocupado com a economia, e só meses depois começou a falar da vida também, né, para fingir que tinha defendido a preservação das vidas desde o começo, o que não aconteceu. Chegou aí à TV, num discurso lá redigido pelo Carluxo, pela turma dele, para falar de gripezinha e tal. Depois começou a amenizar um pouco o tom, mas vocês sabem que até hoje ele não amenizou de fato. Ameniza em determinado momento, no dia seguinte já está repetindo todas as suas bravatas, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, o Nelson Tais está mostrando que o Jair Bolsonaro não conseguiu nem preservar vidas humanas, nem preservar a economia. Esse é o resultado do Brasil hoje. E ele continua aí tentando combater governadores e prefeitos contra medidas restritivas, ao contrário do que foi feito, repito, todos os dias aqui no mundo civilizado. Então você tem o desemprego, e aí ele posa de ombudsman, né, que é aquela pessoa na imprensa, em determinado veículo de comunicação, que corrige eventuais falhas. No jornal impresso, né, era muito comum antigamente ter ali a coluna do ombudsman. Então o Jair Bolsonaro, ele posa de ombudsman do próprio governo. Quer dizer, fingindo, na verdade, que a responsabilidade é inteiramente de outros governantes que não ele, como se ele não fosse o presidente do Brasil. Então, qualquer dado econômico que venha abaixo, que seja ruim, qualquer queda na atividade, nos indicadores, ele mostra que é culpa da política do fica em casa. Aliás, como se tivesse havido um lockdown severo no Brasil, que não houve, ao contrário de outros países que fizeram lockdown de fato, né? Chegando a aplicar multas ao cidadão que saísse de casa, chegando a dar um benefício, inclusive em dinheiro, para o vizinho que dedurasse uma festa clandestina que estivesse acontecendo. Isso não ocorre no Brasil. O que ocorre são medidas restritivas, a restrição a determinados locais e a determinadas atividades, sem impedir a circulação das pessoas e as liberdades individuais em todas as demais áreas. Mas essas nuances nunca aparecem na retórica bolsonarista. Estou aqui todos os dias apontando que ele investe no maniqueísmo, nesse binarismo. Por quê, em essência? Porque ele adotou um discurso eleitoral, que é tentar absorver como capital político a insatisfação de donos de estabelecimentos com as restrições que lhes são impostas. Em vez de ele, Jair Bolsonaro, ter feito desde o começo as negociações necessárias para imunizar a população, para fechar os acordos com as farmacêuticas. Então, se você não tem a imunização, você tem o vírus se espalhando, você tem o sistema de saúde sobrecarregado e os gestores locais sendo impelidos contra a vontade, porque é impopular, em boa parte, a estabelecer medidas restritivas. Aí ele vai e combate as medidas restritivas. Em vez de ele fazer um esforço de coordenação nacional para gerar auxílios, benefícios, isenções para esses donos de estabelecimentos que estão insatisfeitos, não. Ele usa essa insatisfação, essa dificuldade do sujeito de sustentar o seu negócio, a sua família, como um capital político para ele, querendo dizer, olha, eu estou do seu lado. Ele não está fazendo nada por essas pessoas, pelo contrário, ele sabotou a vacinação, ele não fez o esforço para gerar benefícios, isenções, auxílios para essas pessoas. Não estou falando aqui do auxílio emergencial, que é outro imbróglio, inclusive, nesse momento, para o governo Bolsonaro. E aí ele tenta culpar os governadores e prefeitos e canalizar o ódio dessas pessoas para outros políticos que não ele. Então, o sujeito que fica no universo da retórica bolsonarista, esse universo paralelo, em parte, alguns deles acabam falando, então é o presidente que está defendendo aqui a retomada da minha atividade, então vou dar popularidade para... É isso que ele quer que as pessoas pensem. Mas é um truque político, é uma manipulação, fora o aspecto moral, né? Eu estou falando aqui que ele, no meio de uma pandemia, em que 410 mil pessoas no Brasil já morreram por Covid-19, mais ou menos, né? Cada hora aumenta o número, a gente às vezes até fica com o número anterior atrasado, mas ele escolheu ter uma estratégia eleitoral independentemente das consequências. Então você tem consequências de desemprego, você tem consequências de perdas humanas, e ele fica lá
querendo terceirizar todas as responsabilidades como se ele não fosse o presidente da República. Voltando aos depoimentos do Nelson Tais, falou da hidroxicloroquina, saiu do governo por divergir da política que o presidente da República, contrariando a orientação do seu próprio ministério, estava querendo adotar de defesa desse medicamento ineficaz para o tratamento da Covid-19. Aí, agora há pouco, vocês que estavam acompanhando, né, vários de vocês, evidentemente, não todos, estavam acompanhando a CPI da Covid antes do começo desse programa, vocês devem ter visto um embate entre o senador Luiz Carlos Reins, né, Reins, como é que se fala isso, Fábio? Eu nem sei como é que se pronuncia direito esse sobrenome, mas ele, que é um engenheiro agrônomo, estava lá com uma postura que parece que ele é o presidente do sindicato dos tiozões de WhatsApp, porque tudo que ele fala é a propaganda bolsonarista mais rasteira, tentando dar ares de ciência àquelas conclusões de supostos médicos de quinta categoria, dos rincões do país, sobre a hidroxicloroquina. Ao contrário de tudo que está sendo feito no mundo civilizado, e inclusive que foi feito no próprio tratamento do Donald Trump, quando ele se infectou. Ele não usou a hidroxicloroquina. Ele, que falava lá no começo da pandemia a favor do medicamento, foi emulado, imitado nesse sentido, no pior sentido, pelo Jair Bolsonaro, em vez de imitar as coisas boas, né? Eu já escrevi até um artigo sobre isso. Não, ele vai e imita aquilo que é pior, né? Então nem o Trump usou a cloroquina. E aí ficava lá o senador Reins, falando sobre médicos do Amapá e tal, e dizendo que ele estava provando que a hidroxicloroquina funciona. E aí ele citou, né, fazendo um contraponto ao discurso do senador Otto Alencar, que pediu a palavra em seguida para explicar o óbvio. Ele fala, olha, é muito fácil você ficar dizendo que qualquer coisa funciona contra a Covid-19. Por quê? Você tem uma porcentagem de, sei lá, 90%, ele falou um número assim meio de cabeça até na hora, 90% das pessoas se recuperam. O problema é que 10% ou morrem ou ficam em estado grave, entubadas, etc. Mas aí, se 90% das pessoas se recuperam, aí o sujeito receitou hidroxicloroquina, aí ele vai e fala, foi a hidroxicloroquina. Só que durante aquele momento que a pessoa estava em tratamento, né, supostamente, ela bebeu água, ela bebeu suco de laranja, ela fez um monte de outras coisas e o sujeito está dizendo, não, foi a hidroxicloroquina, sem, evidentemente, um estudo científico com toda a metodologia correspondente. E o senador Otto Alencar falou, então, é mais recomendável que se beba água. Vamos alegar que a água, então, está curando a Covid-19, porque pelo menos não tem efeitos adversos. Ironizou, e ainda ironizou o tom beligerante do outro senador, desse Reins, né, e recomendou a ele a vacina antirrábica, né? Ele deu ali uma alfinetada no senador que estava com um discurso coerente ao bolsonarismo, mas evidentemente em contraste com a realidade que está sendo aí imposta, ela se impõe à realidade, né? No mundo inteiro, o parlamento francês deu risada pelo fato de o Brasil ter sido o país, onde a pandemia é descontrolada hoje, que aderiu à hidroxicloroquina. E você tem na CPI da pandemia um senador defendendo com uns panfletos ali militantes disfarçados de estudos científicos um medicamento já amplamente, consensualmente, entre as instituições do primeiro time mundial da medicina, da ciência, tido como ineficaz. Então tomou a devida invertida. O próprio Jair Bolsonaro já tem aí informações preliminares sendo ventiladas na imprensa, está reclamando da base governista na CPI por não defendê-lo direito. O que eu posso falar em favor da base governista, com toda a minha repulsa a esse tipo de comportamento, é que é realmente uma tarefa insólita, uma tarefa praticamente impossível você defender a conduta do Jair Bolsonaro durante a pandemia lá na comissão parlamentar de inquérito, porque ele fez tudo errado desde o começo.